E aí, pessoinhas, tudo certinho com vocês? Tô eu aqui de novo, Marcos Vieira, no Café Cybertron, para mais uma crítica, dessa vez sem spoilers e sem palavrões, do filme Transformers: O Despertar das Feras. Para quem já conhece o canal, vocês devem ter visto que eu fiz uma primeira crítica do filme, né? Assim que eu terminei de assistir, bastante acalorada, bastante emocionada e desbocada. Então, dessa vez eu vou tentar pegar um pouquinho mais leve, não na crítica, mas pelo menos vou tentar não dar spoiler e tentar não falar palavrão. Então vamos lá. Bom, esse filme oficialmente é o reboot da franquia no cinema. Depois de vários filmes do Michael Bay que foram piorando ao longo dos anos, eles decidiram fazer uma nova tentativa. Primeiro com o filme do Bumblebee, que a princípio não foi oficializado como reboot, mas já dava para ver que era uma recontagem da história. Contava novamente a fuga dos Autobots de Cybertron, né, durante a guerra contra os Decepticons, mas na época a gente já via que tinha alguma coisa faltando, que era, por exemplo, o Megatron, né, que não foi mostrado no filme do Bumblebee, talvez com um certo receio de abrir mão da continuidade com os filmes antigos do Michael Bay, medo de perder público, eu acredito, né, do estúdio. E dessa vez, embora eles tenham admitido que é sim um reboot, ainda não teve os Decepticons, o que é uma pena. Dessa vez os vilões são os Terrorcons, que são arautos do Unicron, um deus mitológico, deus do caos dos Transformers, que foi apresentado pela primeira vez no filme Transformers de 1986, da G1, entre a segunda e a terceira temporada da série. O Unicron já apareceu em outras continuidades também, como Transformers Cybertron e Transformers Energon. É um personagem bastante interessante, porque ele lembra um pouco o Galactus da Marvel, né? Que é um devorador de mundos. Acredito que ele tenha sido, eu não vou dizer copiado, né? Porque hoje eu estou tentando pegar leve, mas foi inspirado no Galactus. Só que ele tem uma história bastante particular, que é uma história de origem dos Transformers, que conta que no início dos tempos haveria dois deuses opostos, né? Ordem e Caos, Primus e Unicron, e que eles guerrearam e acabaram se transformando em dois planetas opostos. Cybertron, que é o planeta dos Transformers, né? Que criou sua própria forma de vida, os robôs inteligentes, e o Unicron, que se tornou esse devorador de mundos. Ele é capaz de se transformar em um robô gigante, muito grande, né, maior do que planetas inteiros, e devorar planetas de forma bastante semelhante ao Galactus. Eu diria até que ele é maior do que o Galactus e seria interessante pensar, quem sabe depois a gente pode até fazer um vídeo sobre isso, para pensar quem venceria uma luta, né, Galactus ou Unicron. Mas eu estou aqui para falar do filme Transformers: O Despertar das Feras, né? E que traz, além do Unicron, outra saga muito interessante também dos Transformers, que foi continuação do desenho da G1, que é Beast Wars, que foi exibido na década de 90 e que trazia outra raça de Transformers, não digo outra raça de Transformers, né? Mas uma evolução dos Transformers, que eram os Maximals e Predacons. De forma semelhante aos Autobots e Decepticons, eles também estavam em guerra, porque eles são, né, uma evolução dessas duas raças opostas, e eles acabam caindo também num planeta que a princípio não é revelado, mas que depois, ao longo da saga, a gente descobre que é a Terra, só que no nosso passado, na pré-história. Eles vieram do futuro, dos Autobots e Decepticons, depois do final da guerra entre eles, e eles vêm para o passado da Terra com uma missão. O Megatron, que é o Megatron do futuro, ele tem uma missão deixada pelo Megatron original de destruir o Optimus Prime enquanto ele ainda está dormente, quando a nave dos Autobots caiu na Terra. Então, os Maximals e Predacons, eles chegam aqui, se adaptam a uma forma de vida que eles consideram mais evoluída, assim como aconteceu na nossa época também, né? Só que para eles são animais. Então, os Predacons, eles se transformam basicamente em dinossauros e outros tipos de predadores que aparecem mais tarde. Uma formiga gigante, são dois aranhas, né? Tem a Black Arachnia e o Tarantulus. E por aí vai, e outros, né? Os Maximals, eles acabam assumindo formas menos ameaçadoras, mas também
com suas vantagens, né? Primatas, o Optimus Primal, né? Que é um gorila. Tem o Cheetor, que é uma cheetah. O Rhinox, a Razor, que é uma águia. Depois aparece também um tigre branco, né? E outros personagens também que vão se juntando a eles na saga, que chegam mais tarde. Eles acabam lutando, né, naquele período, e os Maximals conseguem impedir que o Megatron destrua o Optimus Prime e derrotam ele, mas acabam depois, quando eles voltam para Cybertron, levando o Megatron prisioneiro, de alguma forma ele consegue escapar e dominar a nave, e aí dá origem a uma outra saga muito mais pesada, mais sombria, que é Beast Machines, em que ele escraviza o planeta inteiro, Cybertron, e tira a centelha dos Transformers, transformando eles em autômatos. É o sonho de todo ditador, né? Tirar a autonomia, tirar o livre-arbítrio da população e só ele mandar em tudo. Então é uma saga bem pesada. Inclusive o Rhinox ele tem um final bastante triste, tá? Ele termina de uma forma muito triste. Eu vou contar isso em outro momento, em outro vídeo. Mas essa saga foi adaptada agora para o filme, né? Só que, assim, embora muita gente esteja gostando do filme, ele está recebendo muitos elogios dos fãs, a crítica não vem sendo tão positiva do lado dos críticos. E eu, como fã, porque eu não sou crítico profissional, né? Minha área de trabalho é até a comunicação, eu tenho formação em comunicação, mas eu não sou crítico de cinema, estou aqui como fã mesmo para dizer o que eu achei do filme. Apesar dele pegar duas histórias muito boas, com personagens muito interessantes, com muita profundidade, o roteiro do filme deixa muito a desejar, porque ele não aprofunda em muitos dos personagens. Tudo bem, dessa vez, diferente dos filmes do Michael Bay, que acabavam mostrando os Transformers todos praticamente como figuras decorativas, né? A maioria deles nem tinha fala, principalmente os Decepticons, e alguns Autobots eram muito estereotipados. Enfim, tudo bem, é um filme sobre uma franquia de brinquedos, né? Então eles querem vender brinquedo, então eles vão ficar trocando de personagens de filme em filme mesmo, mas isso eu acho uma pobreza de roteiro muito grande, que já vinha acontecendo nos filmes antigos, né? Que essa coisa de você ficar abandonando os personagens ao longo da franquia. Acabava trocando, assim, como se às vezes nem explicava para onde tinha ido um personagem, ele morreu, ou ele sumiu, ele voltou para Cybertron, não sei. Outros eram descartados mesmo, morriam de formas pouco interessantes. E nesse filme de agora, apesar do visual estar muito bonito, alguns personagens ainda ficaram muito superficiais. Tem personagens que se destacaram bastante, obviamente o Optimus Prime e o Optimus Primal, que são os líderes, né, das duas facções, Autobots e Maximals. A Razor, que para mim foi a melhor personagem do filme, ela, assim, brilhou e teve a melhor história, a melhor carga dramática. Não à toa, a atriz escolhida foi a Michelle Yeoh, que logo em seguida ganhou um Oscar por Todo Mundo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que é um filme fantástico, tá? É um filme de ação, de entretenimento, de fantasia, um filme bem maluco, divertido, engraçado, mas ele também tem bastante drama, e ela e outros atores do filme, inclusive a Jamie Lee Curtis, ganharam um Oscar e muito merecidos. Então, pelo menos eles conseguiram aproveitar um pouco da Michelle Yeoh no filme. A Razor está sensacional. O que eu não gostei dela foi que ela... Eu vou dar um pequeno spoiler. Ela não se transforma nenhuma vez em robô no filme. Ela só fica na forma animal. Aliás, os Maximals passam a maior parte do filme na forma animal. Só se transformam mesmo na cena final, na luta final, que todo mundo já viu nos trailers, então, assim, não é grande novidade. E por isso eu fiquei muito triste, porque o Cheetor e o Rhinox, que são personagens muito bacanas, muito carismáticos da série deles, né, de Beast Wars, eles ficam como figurantes, como pano de fundo. O Cheetor tem pouquíssimas falas, 2 ou 3. O Rhinox acho que só dá um grito de batalha. A cena de luta deles é legal, mas assim, são personagens que poderiam ter sido mais atuantes, ter mais tempo de fala, de roteiro e tal, e não tiveram. Foram meio que decorativos. Outros personagens que antes tinham bastante destaque, o próprio Bumblebee, que é praticamente o Wolverine dos Transformers, né? Ele sempre teve muito destaque desde a G1,
desde os quadrinhos, ele já era um personagem importante, né? Ele foi o primeiro Autobot a ter contato mesmo com humanos, e a história muitas vezes girou em torno dele. Ele ganhou um filme dele próprio, né? O Bumblebee, que é o antecessor desse, que foi realmente o filme de reboot da franquia. Ele já era bastante importante nos filmes do Michael Bay, né? Ele estava sempre ao lado do Sam e de outros protagonistas que vieram depois, mas nesse filme ele está bem apagado, ele tem uma participação bem pequena, né? Eles tentam tirar ele um pouco de cena para dar mais destaque ao Mirage, que todo mundo viu pelos trailers e pelos spots de TV, que vinha sendo trabalhado como, de certa forma, um novo protagonista, né? E que é um personagem até divertido, o pessoal está gostando bastante dele. O dublador dele, né, o ator que faz o papel dele, é um comediante de stand-up comedy, então ele dá um tom bastante leve no personagem, bastante divertido, todo malandrão, tudo até humano demais pro meu gosto, né? Ok, o filme é para ser leve, é sessão da tarde mesmo, eu entendo, mas é que eu acho que é meio estranho às vezes, como desde os filmes de Michael Bay e ainda agora, eles ficam dando umas personalidades muito humanas para os Transformers, a ponto de botarem sotaque e algumas características culturais que são humanas e que, assim, não tem por que eles adquirirem essas características. Transformer com sotaque italiano e jeito de italiano, outro latino, o Pablo, o Will Jack, né, que acabou ganhando o apelido de Pablo por causa da mudança radical que fizeram no visual dele. Ele acabou se parecendo muito com o Bumblebee da G1, né? Que o Bumblebee tinha esse jeito mais engraçadinho, mais inocente, mais fofinho. O Will Jack nunca foi assim, então eu e algumas pessoas mais apegadas à G1 não gostamos dessa mudança no personagem. O Will Jack era um cara mais sério, era um engenheiro, um inventor. Nos desenhos da G1 foi ele que criou os Dinobots, né? Então ele tinha um tom mais cientista. Nesse ele aparece como meio que um crianção. O corpo dele lembra muito do Bumblebee. Eu não vou falar spoilers, mas ao longo do filme quem vir vai entender por que essa mudança, para ele se tornar tão parecido com o Bumblebee. Porém ele quase não aparece no filme. Depois de tanta polêmica em torno do personagem, eu não sei se cortaram cena dele porque foi mal recebido pelo público, né? Virou piada, ganhou o nome de Pablo. Não adianta, eu sempre vou chamar ele de Pablo. E para quem não entendeu ainda, Pablo é a palavra que está escrita na lateral do modo veículo dele, que é uma Kombi, né? O veículo tá bonito, o design dele tá bonito, mas só que ele não lembra o Will Jack em nada. E também não acrescenta nada à história do filme. É um personagem que entra, sai, fala uma coisinha ou outra, faz umas piadas sobre sotaque e racismo e tal, que assim, não se encaixam, não divertem. Mas beleza, não me divertiu, deve ter gente que gostou. Uma personagem também que é muito querida do público é a Arcee, né? Ela surgiu no filme Transformers de 1986, que por acaso foi o filme que contou também a história do Unicron. E ela não foi a primeira fêmea Transformer, mas ela se tornou uma das mais conhecidas e queridas do público. Ela apareceu em várias outras séries. Originalmente ela era rosa. Nesse filme eu gostei muito do que fizeram com ela, porque tiraram aquele excesso de rosa dela, que era um estereótipo de gênero, né? Vamos botar uma Transformer mulher, vamos botar ela rosa. Ela não foi a primeira, como eu já falei, teve outras, teve a Little One, teve a Chromia, a própria Nightbird, que oficialmente foi a primeira fêmea a aparecer, fêmea robô, né, aparecendo no desenho dos Transformers. Ela era uma ninja, foi criada por humanos, então ela não era um Transformer, ela não tinha nem centelha de vida, ela era um robô com uma programação que foi roubada pelo Megatron e usada contra os Autobots, que lamentavelmente só apareceu em um episódio, porque ela poderia ter sido muito mais desenvolvida. Eles poderiam inclusive ter dado uma centelha de vida para ela, mas não deram. No filme ela é um Terrorcon, um dos guerreiros do Unicron. Ela é dublada ela é representada pela atriz trans Micaela Jair Rodrigues, que é conhecida pela série Pose,
que é muito boa, tá? Uma série sobre pessoas trans, que é muito dramática e engraçada também, em certos pontos, mas que eu gostei muito. Ela ganhou prêmios, tá? Assim como a Michelle Yeoh, ela ganhou prêmios, então, assim, temos um elenco bastante forte. O próprio Scourge, que é o vilão principal do filme, né? O líder dos Terror Cons, ele é representado pelo Tyrion, do Game of Thrones, né? O Peter Dinklage, que é um ator sensacional, fantástico. A gente já viu ele em outros trabalhos também, inclusive X-Men Dias de um Futuro Esquecido, que ele era o Stephen Lang, criador dos Sentinelas. Ele é um ator muito bom, tá? Um cara fantástico, com um vozeirão, uma presença incrível, e ele consegue passar isso no Scourge, apesar de que eu achei que o personagem também ficou um pouquinho meio plano, todos os personagens, na verdade, eles têm pouco desenvolvimento, porque é muito personagem. E diferente dos filmes da Marvel, em que eles conseguem dar história e dar importância para todo mundo tem ali uma importância no roteiro, né, na construção da história. Nesse filme parece que assim, os personagens estão lá para cumprir papéis óbvios, né? Cumprir aquela função de sempre. Tem que ter os vilões, tem que ter os heróis. É ridículo isso, né? É um filme de super-herói e vilão. Mas podiam ter dado um pouquinho mais um pouquinho mais de história para eles, né? Os Terror Clones, o Battle Trap é só para lutar mesmo, ele não tem muito argumento, assim como outras vezes a gente já viu em Decepticons nos filmes dos Transformers, ele tá ali só pra porradaria mesmo. A Nightbird, apesar de ser originalmente uma ninja, né, no desenho da G1, ela não apresenta grandes habilidades nesse filme. Ela luta, ela voa, ela fica voando para um lado para o outro, ela tem espadas e tal, mas não vi nenhuma habilidade de luta ninja nela, furtividade, aquelas armas maneiras que ela tinha no desenho da G1. Eu achei que ficou pobre. Não utilizaram bem a personagem. A atuação dela ficou um pouquinho, lembra levemente a Shatter do filme do Bumblebee, só que não comparando as atrizes, tá? Porque eu gosto muito das duas. A Shatter foi a Angela Bassett, mas eu gosto também da MJ pra caramba. Só que o roteiro dessa vez não deu aquele carisma que a gente viu na Shatter, que tudo bem, né? O filme do Bumblebee tinha uma outra grande vantagem em relação a esse, que eram poucos personagens. Isso eu acho que faz muita diferença. Se você não sabe desenvolver os personagens direito, não ponha tantos. E o pior é que, pelo que eles dão a entender na cena pós-crédito, e eu não vou dar spoiler, mas o próximo filme deve ter muito mais personagens e eu não sei como é que eles vão lidar com isso. O Optimus Prime, ele tem bastante relevância na história, claro. Ele é inclusive um líder melhor do que o Optimus Prime. O Prime, ele ainda parece estar muito em construção ainda, né? Ele não tem empatia nenhuma pelos humanos. Ele não é aquele Optimus Prime que a gente está acostumado a ver, aquele grande líder, grande herói, estrategista que inspira as pessoas. Não é. É um Optimus bastante relutante, meio perdido. Ele comete uma série de erros ao longo do filme que, assim, não fazem o menor sentido. Ele expõe pra caramba o grupo. Ele quase deixa a Terra ser destruída por causa das besteiras que ele faz. Então, assim, não é o Optimus Prime que eu tô acostumado a ver. Eu sei que as pessoas erram e tal, mas eu não sei o que eles tentaram fazer com o personagem que não funcionou. Tá? O próprio Optimus Primal fala durante o filme que não era o Prime que ele esperava, né? Que ele foi inspirado no Prime. Outro problema de roteiro grave que eu percebi é que, assim, numa fala da Airazor, que tá no trailer, então não é spoiler, ela fala que eles são guerreiros passado e do futuro dos Transformers. Mas eles não explicam isso. Que passado? Que futuro? De onde eles vêm? É um planeta lá dos Maximoff. Eles não falam que vem de Cybertron, eles não falam de que época eles são. Eles viajaram no tempo, porque no desenho original eles viajaram no tempo. Isso faz sentido para quem viu. Mas para quem tá vendo o filme agora, é estranho. Parece que esqueceram
explicar isso. E eu acho que esqueceram mesmo, assim. Passou direto, passou batido e fica por isso mesmo. Mas, como tem pouca gente reclamando, eu acho que as pessoas estão se contentando com o que tem. Ainda assim, a Eraser é a que tem as melhores falas dos Maximals. Ela dá aquela controlada na galera, né? Quando eles dão aquele ataque de testosterona que a gente está acostumado a ver nos filmes de heróis, que todo mundo vai sair na porrada com todo mundo. Outra incoerência também, porque o Primal, ele fala que o nome dele é inspirado no Optimus Prime, o herói lendário, né? E quando o Prime aponta uma arma para ele, até porque o Prime não conhecia ele, então ok, apontou uma arma, mas ele reage como assim, bate no peito, é um ataque de testosterona mesmo. Quando ele podia ter se transformado em robô, falasse assim, não, Prime, peraí, não vamos brigar não, eu sou seu fã, você é meu ídolo, você é o meu herói lendário, eu não tô aqui para brigar com você. E explicar, né? Não, deixa isso pra Eraser, que é a única pessoa sensata ali do grupo, que fala, gente, pega leve, tá? Vamos ao que interessa, para de ataque de machismo aí, que tá feio. Então, assim, ela dá o tom que precisava. E ela tem umas cenas bastante dramáticas, bastante interessantes, justificam a escolha da atriz, né? Infelizmente, o Cheetor e o Rhinox não têm essa oportunidade, então eles só são vistos mesmo como um pano de fundo, numa cena de ação, e é isso. Os personagens humanos, eu detesto, não adianta, ainda não consegui aceitar essa ideia de que todo filme dos Transformers tem que ser engraçadinho. O filme do Bumblebee, ele tem partes engraçadas também, mas os personagens humanos são mais interessantes. A Charlie é uma protagonista muito melhor do que o Noah. O Noah é chato, ele me lembra o Shia LaBeouf nos filmes do Michael Bay, mesma histeria, gritando, fazendo caretas e tal. O irmãozinho dele atua melhor do que ele na criança e tem até um diálogo interessante com o Mirage, mas assim, mais do mesmo, tá? Inclusive o filme começa, tem uma cena de abertura lá explicando um pouquinho dos Maximals, do Unicron e tal, e depois fica quase meia hora ou até mais sem aparecer um Transformer contando uma história chata dos humanos, fazendo um monte de palhaçada e maneirismos e caras e bocas que torrou a minha paciência, tá? Eu pensei que não ia acabar aquilo nunca, e aí depois é que começa mesmo a aparecer os robôs, aí dá uma melhoradinha. Mas assim, o filme repete a fórmula de sempre, tá? Aquela fórmula hollywoodiana miojo, e pior ainda, a fórmula Michael Bay. Eles, apesar de ser um reboot, eles ficam no meio do caminho, eles querem agradar gregos e troianos, parece que estão com medo de perder público, né? Parece não, né? Os caras querem vender boneco, eles querem manter aquele público que conheceu os Transformers através dos filmes do Michael Bay, então eles não vão nem pra lá nem pra cá. Eles ficam tacando muito fanservice da G1, faz aquela transformação maneiríssima lá do Optimus, estilo G1, que é uma cena bonita, que a gente ficou empolgado no trailer, mas aí chega no cinema você já viu, né? Então quem viu o trailer ou qualquer spot TV já viu o filme todo. Os Maximals também só se transformam muito rapidamente no final e não tem muita importância. A cena de luta no final, assim, tem gente falando que é tão boa quanto as cenas dos Vingadores lá no Ultimato. Não, definitivamente não. Nem efeitos especiais, porque eu acho que caiu um pouco o nível dos efeitos, tá? Inclusive eu vi o filme em 3D e não recomendo, é muito ruim o 3D. O filme não foi feito para ser 3D, o roteiro dele não é 3D. Então assim, quem já viu um filme 3D de verdade, tipo Avatar, até o filme do Mario que tá passando ainda no cinema, né, que é maravilhoso, quando você vê um filme com um roteiro feito para 3D, em que os planos são todos pensados para isso, a profundidade, esse filme dos Transformers não é. Ele é um filme 2D que, se foi convertido, foi mal convertido e não ajudou em nada, não contribuiu em nada além de me fazer pagar mais pelo ingresso. E é um dinheiro que eu perdi, que eu gostaria de não ter gasto. Aliás, são 2 horas da minha vida que eu gostaria de não ter gasto, porque o filme não me agradou, tá? Não é surpresa, eu já falei no meu review com spoilers e palavrões. Agora eu tô muito mais light hoje, parece que eu tomei Rivotril, mas não tomei não. Só passou mesmo, o sangue esfriou. Então, assim, eu esperava mais do filme mesmo. Eu gostaria que eles voltassem ao estilo do Bumblebee no próximo. Espera-se que seja uma trilogia, né? A história não acabou.
Tem mais coisas para desenvolver no próximo, então fiquem até o pós-crédito, porque muita gente saiu surpresa, eu já sabia, então vi spoiler na internet, paciência, mas também não me animou em nada, assim, foi assim, tá, é isso, beleza. Eu espero que eles melhorem, tá? Eu acredito que o filme não vai ter uma boa bilheteria, ele tá dividindo muito o público e os críticos, quer dizer, os críticos deram nota em torno de 60 de 100 e tá muito bom. O público tá bastante dividido, eu tenho visto outros canais com mais seguidores do que eu, em que as pessoas estão discutindo bastante o filme, assim, tem uma galera que gostou e pronto, fala o filme é bom e pronto, não tem muito argumento para isso, é apenas eu gostei, né? Então é opinião. O outro lado, como eu, tá achando o roteiro fraco, tá achando os personagens superficiais, então não vai ter uma bilheteria muito expressiva, não. Pode ser que o filme fique, no máximo se pague, mas não vai ser o estrondo que ele poderia ser com essa história, com esses personagens que eles pegaram. Uma coisa que eu tenho visto muita gente falar a respeito do filme, gente que está defendendo o filme, é que assim, mas é só um filme de Transformers, é só um filme de herói, é só um filme de carrinho, não tem que esperar muita profundidade, não tem que esperar muita filosofia. Cara, assim, isso é pensar muito pequeno, desculpa, isso é desculpa esfarrapada para não admitir que o roteiro é raso, tá? Que ele não aprofunda em nada, que eles pegaram uma história que era muito boa e desenvolveram mal. Só porque eu sou colecionador de Transformers, não quer dizer que eu seja idiota e que eu tenha que me satisfazer com qualquer coisa que eles oferecerem, tá? Se eles me mandarem deitar na linha do trem, eu não vou deitar e ficar esperando o trem passar por cima de mim. Até porque eu paguei para ver o filme e eu quero ver o filme bom. Então não tá no nível que eu esperava. E eu não sou obrigado a aceitar qualquer coisa que me oferecem. Eu já reclamei de outros filmes de outras franquias. Os filmes da Marvel, por exemplo, têm caído muito de qualidade. Eu até me surpreendi bastante com o filme dos Guardiões da Galáxia, esse 3, porque eu fui ao cinema já esperando mais um filme fraco, porque eu não gostei do segundo. Achei o segundo também uma repetição, uma cópia do primeiro, né? Esse não, esse último eles deram uma boa história, um bom fechamento para a equipe. O arco dramático do Rocket é muito forte, eu fiquei muito emocionado com o filme. O vilão, o Alto Evolucionário, é muito bom, tanto o ator quanto a representação que eles deram do vilão. É um vilão assim, realmente mau, inescrupuloso, cruel, sem empatia nenhuma. Então assim, ele te faz sentir assim, ranço, ódio do cara, e ao mesmo tempo que eu quero ver mais dele, entendeu? Sendo que nesse dos Transformers não, assim, eu não faço a menor questão de ver novamente nada sobre o Scourge ou os Terrorcons dele. Quero ver o Unicron, claro, o Unicron é o Unicron. Inclusive a voz do Colman Domingo ficou legal, não é o Orson Welles, como era no original, né, que era uma voz trovejante, mas eles dão suas manipuladas lá, seus efeitos especiais, e o Colman Domingo é um ator legal, ele é um personagem bastante interessante no Fear the Walking Dead. Quem vê a série sabe que o personagem dele fica no meio do caminho entre ser herói e vilão. Então eu acho que eles aproveitaram isso do ator, né, e botaram ele para fazer o papel do Unicron. Então ficou legal a voz dele e eu quero ver mais dele. Os outros eu dispenso. E eu queria ver os Decepticons, eu queria ver os Predacons, isso não teve. Então, assim, a história dos Maximals, que é muito mais rica do que isso, ficou também uma coisa só aquilo ali. A gente, guerreiro do futuro e do passado, não explica. E a gente está fugindo do Unicron, não sei o quê, vamos lutar junto. O bem vence o mal, o espanto temporal, parece musiquinha do desenho do He-Man, só faltou cantarem juntos no final. Mas não tem muito desenvolvimento. E tem muito personagem que eles poderiam ter utilizado até agora e não utilizaram. Eu quero saber em que momento que eles vão botar os Decepticons nessa história, porque eu não admito que eles deixem o Megatron de fora, né? A oportunidade de fazer um Megatron bonito, parecido com o da G1. A gente viu aquela cena de abertura maravilhosa do filme do Bumblebee. Tem gente que vai falar, lá vem ele de novo com o G1. Bom, a minha crítica é o meu gosto. Eu gostei da cena, eu gostei da representação dos personagens ali. Eu adorei o Will Jack ali, eu não gostei do Pablo. O Pablo não é o Will Jack.
Arcee até que melhorou nesse filme de agora, visualmente, mas ela tava legal em Cybertron também. Só que assim, cara, se os caras deram um gostinho pra gente de que agora eles poderiam seguir um novo rumo, mais próximo do original, da G1, agradar um público mais antigo, e também o pessoal novo fica também com ranço de porque vocês só gostam de G1. Existe uma perseguição também, né? Um preconceito contra fã da G1, que a gente é dinossauro e tal. Eu sou velho mesmo, mas pelo menos as histórias eram mais legais. Então eu acho que o pessoal novo tinha que dar uma oportunidade também, e ver que apesar deles dizerem que G1 é uma merda, e falei palavrão, apesar deles não falarem bem da G1, né, tudo surgiu lá. Todos esses personagens são de lá. Beast Wars também é um derivado da G1. Então, respeitem o passado, crianças. Respeitem o passado e o futuro. Enfim, os caras tinham a faca e o queijo na mão e não souberam usar. Agora, vamos ver o que a bilheteria vai dizer, né? Vamos ver qual é a próxima escolha de roteiro e de diretor que eles fizerem. Eu espero que eles não repitam esse diretor. Não faço questão de ver esses protagonistas humanos novamente, porque eles não me acrescentaram nada, não me geraram empatia nenhuma. Eu nem falei do Mirage, né? Porque eu já tinha falado no outro vídeo. Mas ele é engraçadinho no início, mas depois ele me torna o saco. Ele fala demais, é exagerado, é afetado demais, muito estereotipado. Então, assim, fica assim mesmo, tá? O Bumblebee, que tinha brilho, perdeu, né? Teve um filme só dele e de repente dessa vez foi deixado de escanteio para poder deixar os outros brilharem. Isso para mim é uma falha de roteiro também, é uma incapacidade de saber lidar com os personagens. Acho que eles tinham que ver mais filmes da Marvel para aprender como é que se faz. E, enfim, ainda temos muito arroz com feijão para comer até ter um filme decente dos Transformers. E não é porque é filme de carrinho que vira robô e vice-versa que tem que ser bobalhão, não. Eu acho que a gente merece alguma coisa melhor. Vou manter alguma esperança ainda para o futuro, porque eu sou fã e eu quero ver, né, a coisa dar certo. Falou, pessoas? É isso, um abraço. Obrigado aí por assistir. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Quem quiser comenta aí embaixo. Dessa vez não tem por que me xingar muito, porque eu não xinguei. Mas obrigado aí pelo pessoal que elogiou o vídeo passado e que compreendeu a minha opinião, né? A gente está aqui para conversar, não para bater boca. E é isso mesmo, todo mundo tem suas opiniões, seus gostos. Eu acho que cada hora agrada a um. Dessa vez não foi para mim, foi para outros. Beleza, a gente segue em frente e até que todos sejam um só, né? Um só, mas com pensamentos diferentes, com gostos e respeitando o gosto dos outros, tá bom? Um abraço, até o próximo.